para ver ou ver para crer. E aí eu quero que você possa entender que esse livro que está aqui, livro que está na sua mão, ou físico, ou através do smartphone, ele é um livro de fé. Ele é um livro que gera fé em nosso coração. Ele não é um livro como qualquer outro livro. A Bíblia, ela é a via de regra para gerar fé em nosso coração. Ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ler a Bíblia é depositar combustível de fé na nossa vida. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé nessa geração. Os dias têm sido difíceis, o tempo está muito duvidoso, o futuro ninguém sabe o que virá. Mas uma coisa é certa, nós precisamos nos mover em fé o tempo todo e em todo o tempo. Existem dois textos que são preciosos na Bíblia. O primeiro deles está em João 20, 29. E então Jesus disse: porque você me viu, você crê, felizes são os que não me viram e creram. O outro texto está em 2 Coríntios 5, verso 7. Porque nós somos daqueles que vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Dois textos que falam sobre a mesma coisa. Um pela boca do Paulo, o outro pela boca de Jesus. Jesus diz: vocês estão crendo em mim porque me viram. Mas felizes são aqueles que nem me viram, mas estão crendo. O outro, Paulo diz: nós somos da fé, por isso que nós caminhamos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. A mesma afirmação para mim e para você nessa noite. Você não precisa andar pelo que você vê, você precisa andar pelo que você crê. Então é importante crer, mesmo sem ver. É importante a gente exercitar a nossa fé, mesmo sem a gente enxergar nada acontecendo. Eu não sei se você sabe, mas o vendedor, e principalmente num tempo como esse, que nós estamos, as pesquisas dizem que as maiores vendas têm sido vendas online, vendas de forma, usando o recurso a qual o comprador nem o produto vê, mas compra. Você não está pegando o produto, você não está saindo da loja com o produto na mão, você está fazendo uma compra esperando que ela chegue. Não sei se você percebe, mas é um exercício de fé. Porque você compra algo e você vai esperar que esse algo seja realizado ou chegue até você. O showroom, por exemplo, é um artifício de vendas que a insegurança de quem compra sem ter o produto na mão. É um investimento para vencer a desconfiança. Porque nós precisamos ver para poder comprar as coisas. Isso é natural. Quem sai para comprar algo quer pegar, quer ver o produto de perto antes de pagar. Isso é a coisa mais natural e comum do ser humano. Mas Deus nos chama para trabalharmos e vivermos de forma diferente. Deus nos desafia para fazermos e vivermos de forma diferente, porque isso é o mundo natural. Você vai comprar algo, você quer ver o produto antes de pagar. Mas o mundo espiritual, você não precisa ver, você só precisa crer que Deus vai fazer chegar até a sua mão. Sobrenatural é o contrário, nós precisamos da fé. Você está comigo? Em nome de Jesus, querido. Por quê, pastor? Eu preciso ver para poder crer. Eu preciso esperar acontecer para poder eu dizer que eu sou da fé. Ei, em nome de Jesus, crer depois que aconteceu não é fé, querido, isso é testemunho. Não misture a sua fé com testemunho de alguma coisa que aconteceu e aí você diz: agora eu tenho fé. Isso é um testemunho, não é um exercício da fé. A fé, querido, diz Martin Luther King, que a fé é você dar o primeiro passo a uma escada mesmo sem ver a escada inteira. Você não precisa ver a escada inteira para você dar o primeiro passo. Você não precisa ver o final da história para você começar a escrever a história hoje. Você não precisa conhecer o seu futuro para você crer que o seu futuro nas mãos do Senhor será bem sucedido. Você está comigo? Amém? Certa vez eu elogiei um marido de uma esposa aqui da igreja. Para ela, eu cheguei para a irmã e disse: irmã, glória a Deus pelo marido que a senhora tem. Que homem, viu? Que homem, uau, top, maravilhoso, belo, um homem exemplar, um homem de um caráter, um homem, sabe, um exemplo. E eu elogiei como normal.
como algo que eu faço aqui rotineiramente. E aí ela me surpreendeu com a resposta. Ela disse: pastor, eu digo às meninas hoje aqui, as solteiras, que isso foi um investimento que eu fiz. E um investimento na planta, viu? Porque quando eu comecei o relacionamento com esse homem, era só pela fé que eu acreditaria que ele seria o homem que ele é hoje. Uau! Isso é um exercício de fé, você está entendendo? Porque ela fez um investimento na planta, não tinha nada ainda, mas ela foi construindo através da fé um homem de valor, um homem de caráter, um homem de honra, um homem de fé. E quantas vezes a gente não passa despercebido dessa importância que a gente tem na nossa fé? Porque a gente, quando pensa em fé, a gente só pensa em milagre, a gente só pensa em coisa extraordinária, mas a gente não pensa que a nossa fé pode construir a outra pessoa que está do nosso lado. A gente esquece que a nossa fé pode construir um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um grupo família melhor, uma igreja melhor, um ministério melhor. Quem é da fé, querido, não espera para ver tudo, ele já se move na direção de Deus antes mesmo de contemplar, porque ele é da fé. Quem é da fé não desiste facilmente. Quem é da fé não deixa de adorar apesar das circunstâncias. Quem é da fé acredita na vitória o tempo todo, em todo o tempo. Quem é da fé não se move, sabe, apesar das condições, ele se move pelo que os céus diz. Ei, olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: hoje que eu vejo um homem ou uma mulher de fé. Profetiza aí em nome de Jesus para essa pessoa, um homem ou uma mulher de fé nessa geração. Deus espera isso de mim e de você. Posso ouvir um amém? Deus espera uma atitude de fé minha e sua aqui. E é por isso que eu quero ler esse texto, Gênesis capítulo 15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. Do verso 1 ao verso 6. Do verso 1 ao verso 6. A Bíblia diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão. O que Deus falou a Abrão? Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha o que Deus disse a esse homem chamado Abrão, que mais à frente Deus muda o seu nome para Abraão. Mas Deus em visão, Deus chega para esse homem, no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração extremamente religiosa, Deus fala com um ser humano, e diz a essa pessoa: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas aí esse homem expressa uma palavra e pergunta a Deus: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filhos algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, Abrão, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, Deus disse para Abrão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão então creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Vamos orar? Espírito Santo, nós pedimos a tua direção, a tua manifestação nesse lugar. Tua palavra foi lida, e esse é o momento mais especial da noite, em que nós seremos ministrados pela tua doce presença nesse ambiente. Que não venhamos a sair daqui do mesmo jeito, não seja só a voz de homem, mas a voz do Senhor aos corações. Apesar de tudo, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre, que o Senhor possa tratar com nossos corações nesse lugar, e que venhamos sair daqui com mais fé do que entramos, ao nome de Jesus. Amém e amém. O que a gente pode aprender aqui nesse texto sobre essa perspectiva de crer para ver ou ver para crer? Era um momento de crise de Abrão com a sua esposa Sara, porque Sara era uma mulher que não tinha fertilidade, uma mulher estéril, não podia gerar filhos. No capítulo 12 de Gênesis, Deus tinha prometido para Abraão, tinha chamado Abrão e tinha feito uma promessa para Abrão, dizendo que ele seria pai de uma multidão. E Abrão questiona: como eu posso gerar filhos se eu tenho uma mulher estéril dentro de casa? Eu não consigo mais por conta da minha idade, 75 anos de idade. E aí passaram-se os anos, Deus tinha dito a ele que daria um filho, mas ainda não tinha acontecido.
Aqui no capítulo 5 é exatamente uma conversa de Deus com Abraão. E Deus diz a Abraão que ele é o Senhor dele, que ele continue na perspectiva de que ele vai ter a recompensa. Mas aí ele questiona, dizendo assim: como se o Senhor não me deu filho? O meu herdeiro é o servo da casa, Eliezer, é ele que vai ficar com tudo, ele que vai ficar com minha descendência, eu não consigo gerar filhos. Aí Deus vai lá e fala mais uma vez para esse homem, gerando fé no seu coração. Deus, todas as vezes que fala com você, através da palavra, através de uma pregação, através de uma canção, é porque Deus quer gerar fé no seu coração. Deus quer que você possa aumentar a sua fé nessa noite. Deus quer que você faça a sua fé brotar. Deus quer que a sua fé seja além das circunstâncias. Deus quer que você seja verdadeiramente um homem de fé na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Deus quer verdadeiramente que você seja uma mulher de fé aonde você for. Assim como Deus fez com esse homem chamado Abraão, Ele faz comigo e com você. Deus quer que eu e você possamos funcionar com fé e através da fé. E uma vez que eu creio, eu reajo diferente. Uma vez que eu creio, eu faço diferente. Uma vez que eu creio, eu falo diferente. E o que a gente aprende aqui? Primeira lição que eu e você precisamos aprender. Se nós queremos investir na nossa fé e sair daqui com mais fé, e usarmos a nossa fé para vencer as dificuldades do dia a dia, invista na intimidade com Deus. É um conselho que eu te dou nessa noite. Invista na intimidade com Deus. Porque eu creio, então eu investirei na intimidade com Deus. Porque eu creio no que Deus está falando, então eu vou investir na intimidade com Deus. Porque eu creio num dia que Deus já falou comigo, não importa o tempo que passou, mas continue a investir com a intimidade com Deus. Versos 2 e 3, a Bíblia diz: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possui aqui, Eliezer, ele é que vai herdar tudo. E acrescentou: tu não me deste filho algum, e há um servo da minha casa que será o meu herdeiro. Abraão estava abrindo o coração para Deus nessa hora. Ou seja, Abraão estava gerando intimidade, abrindo o seu coração para Deus. Você vê nas palavras aqui desse homem, rasgando o coração, dizendo assim: o que está me afligindo é eu saber que eu não gerei filhos ainda. O que está me afligindo é eu ter ouvido que o Senhor disse uma promessa para mim e não aconteceu ainda. O que está me deixando agoniado, atormentado, ansioso, é que eu não consigo ver filho chegar. E a idade vai passando, o tempo vai passando, e só tem um servo aqui na minha casa, ele que vai herdar toda a minha herança. Abraão estava gerando intimidade com Deus, porque todas as vezes que você procurar Deus para abrir o teu coração, tenha certeza que você está gerando intimidade com o Senhor. Tem segredos que você guarda no teu coração, que Deus está esperando que você abra teu coração para Ele. Tem dores que você tem vivido, que você precisa procurar a Deus para abrir o teu coração e dizer para Ele: deixa Ele ouvir você. Você pode pensar: mas Deus sabe de tudo. Mas Ele faz questão de ouvir da sua boca aquilo que você está esperando dEle. Invista na intimidade. Investir na intimidade é decidir viver em unidade. Olha, em nome de Jesus, para andar em unidade, nós precisamos, vencer algumas coisas, deixar algumas coisas de lado. Porque a gente só tem intimidade com Deus se a gente tiver unidade com Ele. Se a gente caminhar com Deus, se a gente decidir viver com Deus e para Deus nessa geração. Qual é a maior marca da inimizade entre pessoas? E eu acredito que seja a divergência. A divergência gera afastamento, gera inimizade. E é uma armadilha que a gente precisa tratar num tempo como esse. Quantas pessoas não andam afastadas, não andam em inimizades, dentro das próprias famílias, dentro das próprias casas, ou no meio da mesma igreja. Isso não tem a ver com fé, querido. Isso não tem a ver com Deus. Deus aqui chama Abraão, e Ele diz assim: Abraão, abre o teu coração para mim. E Abraão decidiu, porque passou a crer, decidiu investir na intimidade com Deus. Decidiu procurar Deus e abrir o teu coração. Deus escolheu um homem idólatra, Abraão. Deus mostra aqui que nós não somos escolhidos por Ele porque nós somos merecedores. Deus está mostrando aqui
que Ele não escolhe você porque você é bonzinho, porque você é merecedor, porque você faz coisas certas, não. Deus escolhe você, ainda que você seja falho, ainda no meio de uma comunidade, sabe, cheio de prostituição, cheio de idolatria, ainda assim Deus quer levantar você para fazer a diferença, como um homem e uma mulher de fé, como um jovem de fé. E Deus está levantando você para acabar com a inimizade. Deus quer que você seja alguém de fé, para que você não seja conivente com inimizade e afastamento ao seu redor. Porque a inimizade destrói relacionamentos. A inimizade leva pessoas a fazerem coisas cruéis. Ela alimenta ódio, ela alimenta brigas, ela alimenta vingança, ela alimenta muitos outros pecados. Então Deus quer usar a fé para que você possa vencer a inimizade. Como eu posso vencer a inimizade? Investindo na intimidade. Sabe, talvez Deus te faça lembrar de pessoas aqui. Está na hora de você deixar a sua fé entrar em ação e a sua razão um pouco de lado. Se você é um homem ou mulher de fé, você precisa ter atitudes assim. E não condiz alguém que diz que tem fé e vive em inimizade, vive em afastamento. Deus estava chamando Abraão para fazer a diferença no meio de um povo. Você está me entendendo, amém? E Jesus, querido, é o melhor caminho para isso. Diga assim: Jesus é o melhor caminho para que eu vença toda a indiferença, toda a inimizade que está ao meu redor. Por quê? Porque Jesus é o maior reconciliador da história. Olhando para Jesus, a gente aprende a reconciliar relacionamentos. Olhando para Jesus, a gente aprende a perdoar. A gente aprende a quebrar o nosso coração duro, sabe? Porque às vezes a gente só quer ter razão. E Jesus dizendo: você não precisa ter razão, você precisa ter fé no seu coração. E a gente, por ser teimoso e querer ter razão, a gente acaba e que afasta as pessoas. A gente acaba e que distancia pessoas. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser um homem de fé. Eu gosto de um texto que é paralelo a esse, que está em Atos capítulo 9. Aqui fala da história de um homem chamado Abrão. Atos capítulo 9 fala da história de um homem chamado Saulo. E o capítulo 9 diz que Saulo estava a caminho de Damasco para cumprir mais uma vez aquilo que ele fazia sempre, que era gerar inimizade. Saulo era um homem afastado de Deus. E em nome da religião ele fazia coisas cruéis com pessoas. Ele prendia cristão, ele matava cristão, ele arruinava os templos. E ele sai em uma missão como mais uma, no caminho de Damasco. Mas aí Jesus resolve se encontrar com Saulo. Diga assim: quando Jesus resolve entrar em ação, nada mais é a mesma coisa. E aí Jesus resolve encontrar Saulo ali. Capítulo 9 de Atos fala que Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco. E é impressionante porque diz o texto que Saulo cai por terra, não cai de cavalo nenhum, porque não tem cavalo na história. Ele cai por terra de joelho porque a luz e a voz é tão poderosa que ele não consegue ficar de pé. E ali Jesus fala com ele, trata com aquele homem e transforma a vida daquele homem. De alguém incrédulo para alguém da fé, de alguém idólatra para alguém adorador, de alguém de inimigo para um mais íntimo de Deus. Mais íntimo ao ponto de receber revelações profundas. É impressionante, querido, quando nós decidimos investir na intimidade com o Senhor. É impressionante, porque o texto diz que Saulo ficou 3 dias sem enxergar. E o texto diz que foram 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias gerando uma intimidade com Deus. Balança essa pessoa assim com muito carinho e diga assim: está na hora de você ser alguém mais íntimo de Deus, mais íntimo do Senhor. Diga a essa pessoa aí: seja alguém mais íntimo de Deus. Em nome de Jesus. Isso é transformador. Isso é transformador, ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, ser amigo do Espírito Santo. Isso é transformador para a vida de qualquer pessoa.
Sabe, Tiago diz, capítulo 4, verso 4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não existe campo neutro, querido, você precisa escolher. Não existe campo neutro, você precisa escolher. E que a sua escolha seja ser amigo de Deus, porque ele será transformador para a sua vida, amém? Então, se você tem que decidir algo hoje, decida investir na intimidade com Deus, assim como esse homem fez, Abrão. Segundo que a gente aprende aqui nesse texto, é que para que eu entenda que a fé vai mudar a minha história, eu vou precisar recusar as soluções que a incredulidade gera na minha vida. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que incredulidade gera soluções? Sim. Porque as soluções para os nossos problemas, se ela não vem da nossa fé, ela vai vir da nossa razão. Ela vai vir da nossa incredulidade. O que Abrão disse para Deus? Verso 4. Abrão diz: a solução já está montada na minha casa. O servo Eliezer será o meu herdeiro, porque eu não posso gerar filhos, não tem filho, não chega filho. Então, quem vai ficar com quem vai herdar tudo é o servo da minha casa, não é o meu filho. Abrão estava dizendo para Deus que a solução já estava montada, mas Deus ele vai lá e refaz mais uma vez aquilo que Abrão precisava saber. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta para o argumento de Abrão: o seu herdeiro não é esse, Abrão. Eu vou dar um filho a você, Abrão. Era a palavra de Deus para o coração daquele homem. O que Deus estava dizendo? Recuse a solução da incredulidade, Abrão. O que Deus está dizendo para você hoje, querida e querida? Preste atenção, porque talvez tenha muitos argumentos, muitas soluções ao teu redor, mas nenhuma foi gerada em fé. Abrão entrou com uma perspectiva no seu tempo com Deus, e saiu de lá com outra perspectiva. Ele não só falou, ele também ouviu Deus falar. Ele não só, cheio de argumentos, cheio de murmuração, mas ele também acreditou no que Deus estava dizendo a ele. Abrão ali estava sendo direcionado por Deus. Deus estava dizendo: a solução para a promessa não será essa, o filho da casa, um servo, não, mas você vai gerar um filho da promessa. Deus estava dizendo a ele: não se apegue às soluções que você consegue levantar por suas mãos. Ei, em nome de Jesus, não se apegue às soluções que você está buscando resolver com as suas mãos. Às vezes a forma que Deus quer fazer é diferente da sua e da minha. Quantas pessoas não insistem em dar uma mãozinha para Deus? Quantas pessoas não insistem em querer resolver para Deus? Quantas pessoas não insistem em querer dar uma ajudinha para Deus, fazer acontecer aquilo que Deus já prometeu? Deus não precisa da sua ajuda, querido. Deus não precisa da sua ajuda. Deus só precisa ver a sua fé em ação. Deus não precisa que você vá lá e dê uma mãozinha para Ele. Deus só quer ver você rendido, dizendo assim: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Deus aqui estava convidando Abrão para recusar a solução que ele achava que seria a ideal. O servo Eliezer, esse é uma pessoa ideal para ser o meu herdeiro. Mas não se engane com as coisas que você tem realizado, achando que é a promessa de Deus para a sua vida. Tenha cuidado com as coisas que a sua razão te faz realizar. E você pode achar que é a promessa de Deus para você, talvez ainda não é a promessa de Deus para você essa. Novamente a gente volta para o texto de Atos capítulo 9. Saulo achava que a solução seria matar os crentes, prender os crentes, mas Jesus falou com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Um homem que achava que o que estava fazendo era certo, Deus vai lá e diz assim: você está fazendo o errado. Deixa a incredulidade de lado.
Vida com Deus não tem nada a ver, querido, com dúvidas, com incredulidade. Vida com Deus não tem nada a ver com o que a gente enxerga. Vida com Deus é exatamente o que a gente não consegue ver, mas a gente está crendo que será. Vida com Deus começa pela fé, e é pela fé que se prossegue a vida com Deus. Sabe, em Abraão, é na vida desse homem que o poder que liberta da incredulidade se manifesta de forma maravilhosa. É em Abraão que a gente encontra um espelho, uma referência para a gente copiar, para a gente se inspirar, sermos homens e mulheres de fé nessa geração. Mas você pode dizer, mas pastor, é muito difícil, as propostas são muitas, os convites são muitos. Pastor, a tentação é muita, mas você precisa, sabe, dosar o teu coração através da fé. Você precisa vencer a incredulidade através da fé. Você precisa, sabe, não caminhar pelo que você vê, mas por aquilo que você crê. A palavra acompanhada da fé gera milagres na sua vida. Acredite nisso, no nome de Jesus. Recuse as soluções da incredulidade. Recuse as soluções da razão. Desconfie demais, sabe, se a razão está sempre presente. Prefira a fé. Prefira a fé do que a razão. Amém? Em nome de Jesus, mude seu discurso, mude suas palavras. Sabe, Romanos 4, 18 ao 21 vai dizer que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo Deus lhe havia lhe dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, Abraão tomou posse da promessa que Deus tinha para ele. No tempo como esse, querido, não tem como eu e você vivermos sem fé no coração. Fé na pessoa certa. Cuide do seu coração em nome de Jesus. Por último, que a gente encontra aqui no texto, que para a gente, sabe, se mover em fé, e porque nós nos movemos em fé, eu recebo a visão que Deus tem para mim. Eu recebo o que Deus tem para mim. Eu entendo o que Deus fala para mim, para minha família. Escute, querido, não é a teologia que você precisa, é a fé na palavra de Deus. Sabe, para você acreditar no que Deus tem para você e a sua casa, na visão que Deus tem para você. É a fé que te fará ter o discernimento para entender Deus falar com você. No verso 5 e 6 desse texto que nós lemos, Deus chama Abraão para fora da tenda. Deus fala com Abraão dentro da tenda, mas Deus chama ele para fora da tenda. O texto diz que levando-o para fora, disse a Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E ainda prosseguiu dizendo a Abraão: assim será a tua descendência. E o texto diz que Abraão creu na visão que Deus estava dando para ele, e assim lhe foi creditado. Escute, é na medida do que você crê que Deus está falando com você, que assim Deus fará na sua vida. Então você não está entendendo. Não desconfie do que Deus fala com você. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide quando Deus fala profundamente ao teu coração. Porque é na medida que você crê que Deus, Ele realiza a promessa e o milagre. Deus não trabalha com dúvida. Deus não trabalha com incredulidade. Deus trabalha na fé. Deus age na fé. Deus move na fé. Deus realiza na fé. Deus muda na fé. Deus transforma na fé. Deus salva na fé. Deus liberta na fé. Deus move os céus, é na fé, querido. Tem que ter fé no meio. E fé não é um sentimento. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1, que fé é uma certeza. Fé é uma
convicção. Se você tem certeza, nada pode comprometer a sua convicção. Receba a visão que Deus está te dando. Mas eu recebi, pastor, mas você recebe cheio de dúvida, não funciona. Eu recebi uma promessa de Deus, mas você tem dúvida se o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir. Não funciona. Sabe, a incredulidade limita a visão. Diga assim, incredulidade limita a visão. Por quê? Porque visão tem relação com fé. Visão não é vista. Vista é uma coisa, visão é outra. Vista tem a ver com seus olhos naturais e humano e carnal. Visão tem a ver com a tua fé. A fé no teu coração, a fé no Deus do impossível. Deus estava dando uma visão a Abraão. Deus estava desafiando Abraão a receber a sua visão e expandir a sua visão. E fazer acontecer a sua visão. Como assim, pastor? Porque Deus teve que mandar ele sair da tenda para olhar para o alto. Porque Deus estava rompendo com os seus limites. Deus estava dizendo, chegou a hora de expandir o seu limite. Por quê? Porque dentro da tenda a sua visão é limitada, mas fora dela não há limites. Deus diz, saia para fora da tenda. Isso é ampliar uma expectativa. Porque dentro da tenda, dentro da casa, você só consegue ver o teto. Mas fora dela, você consegue ver o céu. E o que tem a ver isso, pastor? Teto é a coisa que o homem constrói. Céu é uma coisa que Deus criou para você. E a gente se limita com aquilo que a gente próprio constrói. Porque a gente acha que o limite está naquilo que a gente vê. Não, não há limites para aquele que crê, querido. Se você estiver vivendo com os teus olhos, você está vivendo limitado. Mas se você decidir viver com a tua fé, não há limites para o que você pode alcançar, sua família, seus relacionamentos, sua casa, sua igreja. Não há limites, porque a fé nos torna ilimitados. Acredite nisso. O que era limite para Abraão? Era o teto da tenda. Por isso que Deus chama ele para fora e diz assim, olha para o céu, conte as estrelas se é que você pode contar. Deus está dizendo, não há limites. Se você se mover em fé, não haverá limites para você. Ei, Deus está falando ao teu coração nessa noite. Se você decidir se mover em fé, não haverá limites para você. Acredite nisso. A gente se limita demais. Nós somos seres que a gente mesmo coloca limites para. Eu só consigo ir até aqui. Eu só consigo ver até aqui. Eu só consigo alcançar até aqui. Quem te deu limites? Limite só município. Quem te deu limites? Se Deus fez um céu para você. O que tem sido o teu limitador? O que tem limitado a sua vida? O que tem limitado a sua visão? O que você colocou sobre a sua vida e que tem limitado e impedido você de crer nas promessas de Deus? Tem impedido você de crescer, tem impedido você de prosperar, de despontar, de destravar, de viver experiências maiores. O que tem limitado você? Talvez, seja uma ferida do passado, o teu limitador. Talvez seja um luto, talvez seja uma crise financeira. Talvez seja uma rotina estressante e cansada, talvez seja uma formação limitada, educacional, talvez seja, um esgotamento emocional, talvez seja uma enfermidade, eu não sei o que você está colocando como limite, mas você consegue identificar talvez, assim como Abraão estava colocando um limite, dizendo, não vai acontecer, já tem Eliezer aqui, o servo, ele aqui é o herdeiro. Deus estava dizendo, sai daí dessa tenda e olha para o alto, você vai entender que a fé não coloca limites. Se você tem colocado limites, está na hora de você usar a fé ao seu favor. Eu não posso ir porque custa R$50, você está colocando limites. Eu não posso ir porque está chovendo. Eu não posso ir porque... Quantas coisas a gente não coloca como limite para viver uma experiência diferente?
E Deus chamando você, saia para fora dessa tenda, saia para fora dessa tenda, olha para o céu, conte as estrelas se é que você pode contá-las. Deus está dizendo, em outras palavras, você não consegue contabilizar aquilo que eu tenho para fazer na sua direção. Você não consegue contabilizar tamanho as promessas que Deus tem para você e a sua casa. Você não consegue contar as coisas que Deus tem preparado para liberar sobre a sua vida e a vida da sua família. Hoje Deus te chama para sair desse limite. Como assim, pastor? Existe um céu criado para você. Existe uma atmosfera que é ilimitada. Tome posse disso. Tome posse disso. Sabe, o limitador de Abrão era a esterilidade do seu casamento. Abrão olhava para a mulher estéril e dizia, eu não vou ter filhos. Ele mesmo estava colocando limite nele. Mas a Bíblia nos dá o final dessa história e nos mostra que Abrão não ficou limitado a isso, porque Deus estava tratando com a fé dele. Deus está tratando com a sua fé nessa noite aqui, querido. Essa palavra é uma palavra de fé para você, para despertar você, que está na hora de você vencer esse limite. Deixa eu dizer uma frase para você: nada neste mundo pode impedir o que Deus decidiu prosperar. Nada nesse mundo pode impedir o que Deus já decidiu prosperar. Deus decidiu prosperar você, então nada pode impedir disso acontecer. Não coloque limites naquilo que Deus já arrancou. Se a gente voltar novamente pela última vez no texto de Atos 9, na história de Saulo. Saulo se levantou e, abrindo os olhos, a Bíblia diz que ele não podia ver. O que o Senhor estava fazendo com a vida de Saulo? O Senhor estava arrancando o limite dos seus olhos. O Senhor estava tratando de transformar a visão daquele homem chamado Saulo. 3 dias de transformação profunda. Por quê? Porque para receber uma nova visão, será preciso desfazer de uma visão velha. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque ainda se mantém com uma mentalidade, uma visão velha. Sabe por que tem muita gente que não consegue experimentar das coisas que Deus faz? Porque ainda está presa a uma visão velha. É preciso uma experiência profunda com Jesus. Diga assim, é preciso uma experiência profunda com Jesus, que a Bíblia chama de transformação de mente, mudança de natureza, novo nascimento, regeneração, uma experiência profunda com o Espírito Santo. Paulo viveu isso, 3 dias de transformação profunda. Quando Paulo voltou a enxergar, Paulo recebeu uma visão de Deus. Uau! Não era mais o mesmo homem. Quando Deus fala com Abrão ali, Abrão recebeu uma visão de Deus, não era mais o mesmo homem. Quando Abrão sai daquela tenda e olha para o céu, na hora Deus trata de mudar a visão daquele homem, não era mais o mesmo. Deus estava expandindo a visão daquele homem. Deus estava dizendo a ele, rejeite qualquer teto que te limita a olhar para as promessas de Deus. Rejeite qualquer pessoa que queira te limitar. Rejeite qualquer circunstância que queira te limitar a você enxergar as promessas de Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador para aqueles que o buscam e creem nele. Se você crê em Deus, Deus vai te dar a recompensa da tua fé. Em nome de Jesus, tem recompensa para você. Deus essa noite diz, saia dessa tenda, saia desse lugar de limitação, saia desse lugar que limita a tua visão. Grandes coisas Deus quer fazer em você, querido, e através de você. Seja alguém de fé nessa geração. Sabe, não limite a sua vida pelo que você está vendo.
Não limite as decisões do seu futuro pelaquilo que você está vendo. Não limite suas escolhas de hoje pelaquilo que você contempla com teus olhos. Porque isso não é fé. Fé não é olhar e dizer isso aqui é uma taça cheia de água. Isso não é fé, querido. Porque eu estou vendo. Fé é coisa que eu não consigo ver, mas eu já estou entronizando e crendo, assim será. E Deus vai honrar a sua atitude de fé. A fé nos faz agir diferentes. Deus tem uma visão para você. Posso ouvir um amém? Receba essa visão crendo. Receba essa visão crendo. Eu quero terminar aqui. É muito comum nos tempos difíceis. É muito comum nos tempos difíceis. E é muito natural nos tempos de crise, de perda, de dificuldade, o ser humano começar a olhar para baixo, começar, a limitar a sua visão, a desanimar, a dizer assim, não tem mais visão, não tem mais expectativa nenhuma. Mas Deus é especialista, sabe? Deus é especialista em tratar conosco. E quando Ele nos entrega uma visão, Ele te convida a olhar para cima. Deus, quando te dá uma visão, Ele te convida a olhar para cima. Deus jamais vai te convidar a olhar para baixo. Porque quem olha para baixo limita. Mas quem olha para o alto? Quem olha para o alto expande. Quem olha para baixo limita. Mas quem olha para o alto? Quem olha para o alto expande. Por isso que Deus chama Abraão para fora e Deus diz assim, olhe para baixo. Não, Deus diz, olhe para o alto. Assim Deus está falando para você nessa noite. Olhe para o alto. Você está olhando para baixo, você está olhando para o teu salário, você está olhando para o seu armário, você está olhando, para a tua conta bancária, você está olhando para a situação do teu casamento, você está olhando para o emprego, mas olhe para o alto, porque você vai viver as promessas de Deus que são ilimitadas para você. Levantar a cabeça não é sinal de soberba não, querido. Andar de cabeça erguida não é sinal de soberba, é sinal de confiança em Deus, porque Deus se convida a olhar para o alto e não para baixo. Então está na hora de você levantar essa cabeça aí. Amém? Amém? Se alguém te abateu, não tem problema, olha para o alto, Deus vai te dar o remédio que você precisa para curar essa ferida. Se alguém está machucando você, não olha para baixo, olha para o alto, querido. Porque é de lá que vem o teu socorro. Pastor, é fácil falar? Não, eu não estou falando que é fácil falar. Eu estou dizendo aqui, estou dando um conselho para você agir. Tome uma postura diferente a partir de hoje. Pare de se vitimizar pela visão frustrada, pela limitação que você está vivendo. Comece a olhar para o alto. E escute a voz do Senhor para você nessa noite. É o mesmo Deus que estava falando para Abraão, está falando para você, chamando o seu nome aqui nesse lugar. Maria, João, Marcos, ei, vem, olha, sai dessa tenda e olha para o alto, olha para o céu. Há uma infinidade de possibilidades que Deus criou para você. Há um ambiente, com uma expansão enorme para você prosperar, para você viver com a sua família. Não, o mundo quer te dar limites, mas Deus não trabalha com o seu limite. Deus quer expandir você. Uau, como Deus foi lindo aqui na história desse homem, na história dessa família. Como Deus mexeu com a fé daquele homem. Abrão vivia no meio de um povo idólatra. Abrão não era alguém crente. Abrão não veio de um berço de crente, não. Abrão era um homem idólatra, um homem distante de Deus, um homem no meio da sua geração, que Deus resolveu falar ao seu coração, como Ele está falando com você nessa noite. E Deus disse a ele, ei, eu tenho uma promessa para você, eu estou escolhendo você no meio da sua geração, para você andar diferente. Eu quero a partir de você, criar uma nação de um povo cheio de fé, que vai mudar a história. Deus quer fazer isso com você também, meu irmão e minha irmã. Não se ache pequeno se você acredita num Deus grande. Sai dessa tenda e olha para o alto.
Receba a visão que Deus está te dando e acredite nela. Se alegre com isso, no nome de Jesus.